Boa noite a todos que nos acompanham no Face, na nossa live. Meu nome é Felipe, eu sou professor do Senac Bento Gonçalves, da área da gastronomia. Também sou treinador das competições de educação profissional do Senac. Eu sou a professora Natália Pesce, sou docente da gastronomia aqui no Senac Caxias do Sul e tenho formação em sommelier pela Federação Italiana. Nós vamos hoje fazer uma live conjunta, eu e a Natália, né? A gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. A gente vai falar sobre os vinhos da nossa região, os vinhos do Rio Grande do Sul, né? Que são bastante apreciados, né? E também comentar, dar algumas dicas de harmonização, falar sobre a harmonização desses vinhos com a comida. E vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui para vocês. Agradeço a todos que estão nos acompanhando no nosso Festival de Gastronomia do Senac. Peço que continuem nos acompanhando nas outras lives. A gente tem outras lives aí dando sequência ao nosso festival na semana que vem, no dia 3. Entra no site do Senac e se inscreve para receber ao final das lives um e-book com todas as receitas e as dicas que a gente vai passar aqui para vocês também, as dicas de harmonização. Isso aí. Então acho bem importante a gente começar, né? Entendendo um pouquinho sobre o que é o vinho, né? O vinho, então, pela nossa legislação brasileira, ele é definido como a bebida resultante da fermentação alcoólica do mosto de uva fresca, sã e madura. Então, a gente tem que entender que vinho é só a bebida resultante, então, desse processo com a uva, tá? Existem outros fermentados, né? Fermentado de pêssego, de maçã, mas eles não podem ser chamados de vinho. Tá? Eles são, né, outros estilos de bebida também fermentada. Tá? Também acho que é importante a gente explanar um pouquinho, porque o vinho ele é uma bebida milenária, uma bebida que evoluiu, né, junto com o homem. Então já se produzia o vinho lá com os egípcios. Eles foi descoberta, já tinham, né? Foi uma descoberta, assim como muitas bebidas, né? O vinho também ele foi descoberto. Não inventaram o vinho, né? E sim descobriram que a bebida fermentou, né? Com leveduras selvagens, leveduras do ambiente, e aí sim se transformou na bebida que a gente, não que, na que a gente conhece hoje, né? Porque a gente tem uma evolução aí que a gente vai explicar, mas virou uma bebida fermentada que era bastante apreciada. Isso aí. Até historicamente, né? Foram encontradas sementes selvagens de 7.000 anos atrás. Tá? Então, na região onde é hoje Turquia, Geórgia, né? Então realmente é bem antigo esse processo. Mas a gente sabe que realmente foram os egípcios que deixaram inscrições, né? De como fazer esse vinho, de como conseguir produzir esse vinho. Eles já tinham também conhecimento na agricultura, então eles já tinham todo o processo de irrigação, né? Que foi bem importante também para essa evolução. Tá? E aí, esse é o início, né? E aí a gente vai agora para a Europa, né? Não chegamos no Brasil ainda, não chegamos no Rio Grande do Sul. Então, indo para a Europa, para encurtar um pouquinho a história, né? Porque a gente quer falar bastante coisa ainda hoje para vocês, então para encurtar um pouquinho a história, a gente vai pular na Europa para os imigrantes, né? Para os imigrantes que estavam vivendo na Europa, na Itália especificamente, e vieram para o Brasil. A gente sabe que eles tinham uma vida muito dura na Itália e eles queriam uma esperança, uma mudança de vida. Por isso, então, muitas famílias decidiram vir para o Brasil, trazendo pouca bagagem, né? Uma mala, 2 malas, sem muita expectativa, né? Sabiam que iam encontrar coisas diferentes, que iam ter muito trabalho, que era o que estava faltando bastante na Itália, então vieram para o Brasil para trabalhar. Isso aí. Dentro desse contexto ainda, né, de imigração, mas mudando um pouquinho o foco, a gente tem a questão dos estilos de uva, tá? Das cepas, né? Então, o que acontece? A gente tem a uva denominada uvas finas, tá? Ou a vitis vinifera, que são as uvas que são tradicionais, que são do terroir, então, europeu, né? São as uvas, então, que nascem na França, na Itália, enfim, todas as regiões europeias. Essa uva é considerada a melhor para a produção de vinho, tá? Por causa de algumas características que daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês.
E a gente tem a uva americana, que foi descoberta no território americano, né? Principalmente América do Norte, que é uma uva, então, considerada melhor para ser consumida, né? In natura, não em forma de vinho, tá? Só que acontece que as uvas desses dois estilos têm características diferentes. E essa uva americana é uma uva que ela tem mais resistência a pragas, né? Então, o cultivar dela é um pouco mais fácil. E o que aconteceu, então, foi que quando as primeiras mudas de uva chegaram no Brasil, elas vieram com Brás Cubas, né? Que era um mercadante, né? Que veio para cá, então, para fundar Santos, tá? A cidade hoje conhecida de Santos. E pela história ele foi o primeiro vinhateiro do Brasil. Só que ele não teve muita sorte, né, com as uvas, porque as uvas trazidas então da Europa, essa vitis vinifera, ela não se adaptou ao solo naquele momento e ela também foi atingida por uma praga, né? E aí então não se manteve essa produção de uva. Depois, então, com a vinda dos alemães para o Rio Grande do Sul, lá em 1826, 1824, eles já trouxeram um estilo de uva americana, né, que foi a uva Isabel, que é muito tradicional no nosso território. E aí eles já começaram a produzir essa uva para consumo, tá? Então eles já tinham um conhecimento, né? E quando os italianos vieram para cá, em 1875, eles também trouxeram sementes de uva. E eles tiveram o mesmo problema que Brás Cubas. Eles trouxeram as vitis viníferas, que acabaram também não resistindo, né? O que eles tinham lá, né? As vitis viníferas, é o que eles tinham lá disponível para trazer. Né? Trouxeram, por vários motivos, eles não conseguiram, então, dar sequência a isso, né? Isso aí. E aí, depois de um tempo, então, eles acabaram fazendo esse contato com os alemães e eles conheceram, então, esse outro estilo de uvas, né? Então, uva Isabel, essas do estilo Vitis Labrusca, como é chamado, tá? E assim, eles começaram, então, conseguiram começar a dar início para a produção, realmente, dos vinhos, né? Que nesse primeiro momento foi para consumo próprio, porque a Itália já tinha tradição do vinho, né? Eles já consumiam o vinho. Então, inicialmente, eles fabricavam o vinho para eles mesmos, né? Isso, porque eles chegaram numa terra que era puramente floresta, né? Eles derrubaram a floresta para poder sobreviver. Então, construíam as próprias casas, plantavam o que comiam e também conseguiram plantar a uva, né? Com esse contato com os alemães, eles conseguiram fazer esse cultivo para consumo próprio. O vinho, ele era tratado como moeda de troca também. Então eles podiam fazer essa moeda de troca ou com outras famílias ou com pessoas de outras regiões através dos tropeiros que estavam sempre passando por aqui em direção a Santa Catarina. Então eles faziam essa espécie de troca, né, com o vinho também, além dos outros produtos também, né? Isso aí. Então a gente vai ver agora uma imagem desses dois estilos de uva para contextualizar um pouquinho, tá? Porque essa questão da uva fina e da uva americana. Então, se vocês forem olhar na imagem ali, a gente tem uma uva menorzinha, mais roxinha. Essa uva é do estilo Vitis vinifera. Então, ela é uma uva que ela tem uma casca mais mais grossa. Ela tem uma casca mais grossa, ela tem uma maior quantidade de acidez, de taninos, né? E essas são características importantíssimas para a gente fazer o vinho. Enquanto a outra uva que a gente tem ali, o outro estilo, é de uma uva com um grão maior e uma casca mais fina, que é a uva que a gente consome normalmente in natura, aquela que a gente encontra na fruteira, no mercado, né? Uva Itália, uva Isabel, tá? Então, por legislação na Europa, só se pode produzir vinho com vitis vinifera, né? Em função dessa qualidade. Mas como a gente teve inicialmente esse problema no Brasil, a solução realmente que se encontrou foi produzir o vinho com a Vitis Labrusca. E acabou se tornando realmente uma tradição, né? Até hoje a gente faz o chamado vinho de mesa, que é o vinho produzido com esses estilos de uva, tá?
Quando a gente fala em vinho fino e vinho de mesa, a gente também não está falando que o de mesa tem menos qualidade. Não, só que ele é um vinho Ele é diferente. Ele não é a mesma coisa que está na garrafa, que está na garrafa do vinho fino. Ele é um outro tipo de vinho, é um outro estilo de vinho. É um vinho mais simples para ser consumido no dia a dia, enfim. Tanto que no Brasil se criou tanto essa tradição que até hoje ainda 80% do vinho consumido no Brasil é feito de uvas de mesa, tá? Foi só lá em 1890 que o brasileiro, o gaúcho, desculpa, começou a produzir outros estilos de vinho, tá? Com a vitis vinífera, né? Do estilo Cabernet, do estilo Merlot. E como é que eles conseguiram, então, depois adaptar isso, tá? Descobriu-se uma técnica, então, chamada de enxerto, né? De enxertia, que se planta, então, a videira do estilo Vitis Labrusca, essa de mesa. Quando ela já está bem enraizada no solo, já criou um bom corpo, ela é cortada então no tronco e aí faz o enxerto de uma vitis vinífera, tá? E aí a gente tem então esse pé enxertado, né? Que ele é resistente no solo em função da raiz e na parte então da uva mesmo, da produção, a gente consegue produzir então essas uvas finas para a produção de vinhos finos, tá? E também a produção ainda aumentou, né? A gente conseguiu ainda elevar o patamar de fazer vinhos finos com a vinda da Moët Chandon para cá, em 1970. Então a gente tem hoje no Vale dos Vinhedos a Chandon instalada e ela fazia só produção de vinhos finos, né? E a partir daí isso começou a ajudar outras famílias da região a ter vontade de entrar também nesse mercado. E a gente tem a formação, então, num segundo momento, do Vale dos Vinhedos, tá? Que é hoje uma das regiões aqui no Rio Grande do Sul que tem mais vinícolas e mais estilos de vinho, né? No Brasil inteiro. Tem grande representatividade o Vale dos Vinhedos, né? Tanto que hoje a gente, sem querer mesmo, acabou pegando vinhos, a maioria deles, do Vale dos Vinhedos. Isso aí. Mas não foi uma questão não foi intencional, né? É. Acabou que, como a gente tem muita representatividade, tanto que o Vale dos Vinhedos hoje, ele é uma DO, tá? Então, o que acontece, né? No mundo a gente tem vários tipos de denominação de origem dos vinhos que garantem a procedência desses vinhos, a qualidade desses vinhos, e o Brasil, então, ele hoje também está dentro desse mercado internacional, né? Porque a gente também tem uma DO, a gente também tem uma denominação de origem que é o Vale dos Vinhedos, tá? Que garante a procedência, né, desses nossos vinhos de qualidade. Tá? Vinho de qualidade a gente tem, não é? E agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o serviço do vinho, sobre harmonização, degustação, né? E se vocês têm um vinho aí na casa de vocês, pega o vinho porque a gente vai abrir juntos aqui e harmonizar esse vinho, degustar esse vinho junto com vocês. Isso, a gente vai conversar um pouquinho mais então sobre as características do vinho, né, que são bem importantes para a gente conseguir definir então que vinho é melhor para realizar uma harmonização. Aproveitando o gancho, então, fiquem bem à vontade para mandar perguntas para a gente, que a gente também quer, né, essa interação, quer tirar dúvidas. Então, o que vocês tiverem de dúvidas sobre vinho, sobre harmonização, mandem para a gente, por favor. Comenta aí, quem tem vinho em casa, comenta que uva que é, que safra que é, vamos conversar. Isso tá? aí. Vamos vir para cá agora? Agora a gente vai passar para o nosso outro cenário, Olha essa mesa aqui, essa mesa está mais bonita do que a outra, né? Aqui a gente tem vinho, tem comida, tem mais coisas, né? Isso aí. Então, olha só, aqui a gente tem alguns pratos aqui que a gente vai depois explicar um pouquinho melhor para vocês, para harmonizar com os vinhos que nós temos aqui, tá? Eu queria rapidamente falar para vocês, essas taças aqui, tá? Primeiro, essa taça ela é um padrão ISO, é uma taça padrão de degustação internacional. Então, o tamanho dela, ela serve tanto para um vinho tinto, para um vinho branco, para um espumante, para cerveja também, para degustação, tá? Então, ela é um padrão internacional de degustação. Então, sempre que a gente estiver participando de degustações técnicas, a gente vai utilizar essa taça, né? Mas isso não quer dizer que vocês tenham que ter ela em casa, tá? A gente tem, então, outras taças que são utilizadas, então, conforme o nosso estilo de vinho, né? A gente tem, então,
essa taça chamada taça Flute, que é uma taça ideal para o consumo de espumantes, porque ela valoriza então o perlágio, ou seja, as bolhas, né, desse espumante. E aqui a gente tem uma taça de vinho. Isso. Essa taça aqui, no tamanho que ela está se apresentando aqui, ela é uma taça grande, tá? Ela é uma taça de vinho tinto. Tá? A gente tem outras taças que são um pouco menores, que aí podem servir para o vinho branco, para o vinho rosé, outros tipos de vinhos, tá? Ela tem um porquê dela ser esse tamanho e ter esse bojo aqui, né? Assim como a taça de espumante ela é nesse formato para a gente conseguir observar a perlagem, que são as bolhas que sobem no espumante, essa taça aqui ela tem esse formato, esse tamanho, para a gente conseguir fazer o movimento com o vinho, sentir os aromas quando a gente vai degustar esse vinho. Então tem o porquê, ela não é só bonita, ela é também funcional, tá? Então vamos colocar nossas taças aqui. Dentro dessas taças ISO, a gente colocou alguns elementos para ilustrar os aromas que a gente pode encontrar nos vinhos, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem chocolate, tá? A gente tem nozes, pimenta preta, mel, limão, especiarias. Então, para treinar, quando a gente quer treino, né, de degustação, a gente coloca o vinho, sente o aroma do vinho e não consegue identificar, eu não sei aonde que está esse aroma de chocolate que está descrito aqui que tem esse aroma. Então a gente pode pegar um pedaço de chocolate, sentir o aroma dele e aí a gente vai lembrar a nossa memória qual que é o aroma de chocolate. É esse aqui, que ele está puro aqui, né? Então depois a gente vai lá para o vinho e vai tentar identificar onde que esse aroma ele se encontra. Tá? Lembrando que a gente tem aromas primários, secundários e terciários. A gente tem 3 camadas aí de aromas. Isso aí. Nesse processo, então, de entender os aromas do vinho, é bem importante, como o Felipe falou, a gente sempre aproveitar e cheirar tudo que a gente puder. Ah, vai na fruteira, cheira uma fruta, cheira as frutas, pega os potes de tempero em casa e cheira. Porque a gente tem uma memória olfativa, né? E é a partir do treinamento dessa memória olfativa que a gente vai conseguir depois identificar no vinho esses aromas, né? Aí vocês podem talvez perguntar, mas se o vinho é só feito de uva, como é que a gente consegue sentir todos esses aromas? Tá? Todos esses aromas então são provenientes tanto da própria uva, né? A uva então, aqui do Rio Grande do Sul, ela nasce num solo específico, que tem uma característica específica, que tem nutrientes específicos desse solo. E é o mesmo solo onde a gente também tem lá uma plantação de cenoura, uma plantação, né, de outros tipos de ingredientes. Então, característica a gente encontrar aromas semelhantes a esses outros produtos, né? Inclusive também os vinhos que são armazenados em barrica de carvalho. A gente tem vinhos que passam por esse processo então de envelhecimento e a própria barrica, então a própria madeira, né, o próprio carvalho também vai trazer aromas, como o tostado muitas vezes, o café, que é característico, né, dessa madeira, tá? Então, é bem importante mesmo esse processo de estudar os aromas. Isso, nada melhor do que treino. A gente precisa treinar para ter esse entendimento e começar a treinar essa memória olfativa para a gente poder identificar no vinho. Aí treinar com o próprio vinho também é importante, né? A gente abre a garrafa, a gente vai colocar na primeira taça, a gente já vai começar a pensar nesses aromas. Quais são os aromas que eu consigo identificar aqui, o que me lembra? E anota, faz anotações. A gente vai mostrar depois para vocês uma ficha de degustação. Aí nessa ficha vocês conseguem identificar aí nos aromas, conseguem fazer as anotações para ter sempre isso guardado, tá? Mas vamos para a parte boa agora, né? A gente trouxe aqui, então, como a gente falou, alguns estilos, né, de vinhos diferentes, tá? Então a gente tem aqui o espumante e também a gente tem os vinhos. Então, quais são a diferença, né? Qual a diferença de um vinho e de uma espumante, tá? Enquanto o Felipe vai mostrando pra gente aqui, eu vou falar bem brevemente como é que funciona esse processo de produção do vinho, tá? Então, a uva, ela é colhida lá da videira, lá do pé, madura, né? Ela vai, então, para a vinícola, onde ela vai ser processada. Ela vai passar por um processo de esmagamento, onde ela vai ser separada, então, do cacho principal ali,
No caso das uvas brancas, a gente mantém, não mantém a casca no processo, porque a casca tem muita acidez. E no caso das uvas tintas, sim, a gente mantém então com a casca. Essa uva então foi esmagada, foi para um tanque, onde esse mosto então, que é o líquido resultante, né, do esmagamento da uva, a gente chama de mosto, ele vai passar então por um processo de fermentação. A uva ela tem uma levedura natural presente, tá? Mas hoje em dia a gente ainda acresce uma outra levedura de qualidade para que o processo de fermentação seja bem adequado, seja bem feito, né? A uva então vai passar de 10 a 15 dias nesse tanque fermentando. Então essa fermentação nada mais é do que a levedura se alimentando do açúcar presente na uva, e o resultado disso é a transformação desse açúcar em álcool e gás carbônico, tá? Então a diferença é que no processo do vinho a gente não mantém esse gás carbônico e no espumante a gente mantém, né? O espumante geralmente ele passa por mais de uma fermentação, tá? Ele passa por duas, mas em resumo é isso, tá? A diferença principal do vinho e do espumante. Certo. Vamos para a abertura. A gente vai abrir um vinho tinto, espumante, vai abrir um vinho branco também, tá? Porque a gente tem aqui coisas diferentes para harmonizar. Então, por exemplo, para resumir aqui a nossa harmonização para introduzir, a gente tem uma tábua de frios aqui. Então, essa tábua de frios, ela precisa de um vinho que seja um coringa, né? Porque eu tenho vários sabores ali. Eu tenho o pão que tem notas de tostado na casca, eu tenho os embutidos que tem notas de salgado, que ele é bem salgado. Proteína, né? Proteína, animal também, carne, gordura. Eu tenho a uva, o queijo, que ele é mais amanteigado na boca, ele se espalha mais na boca. Então eu preciso ter um vinho que consiga dar conta de tudo isso. Quando a gente fala de harmonização, a gente não quer que a comida se sobressaia nem que o vinho se sobressaia. A gente tem que ter um equilíbrio. A harmonização é equilíbrio entre a comida e a bebida, e o vinho nesse caso. Então a gente precisa fazer com que esse equilíbrio aconteça na nossa boca. Tá? Por isso que quando a gente fala de um vinho coringa, a gente pensou no espumante. Tá? Porque o espumante ele consegue lidar com vários aspectos diferentes. Tá? O espumante, o Brut, né, falando do Brut, ele consegue lidar com vários aspectos que a gente tem nessa tábua de frios. Tá? Isso aí. Os nossos espumantes, eles são classificados por estilo, tá? Então a gente tem o espumante moscatel, que é o espumante mais doce, né, que tem um residual de açúcar maior, tá, do processo de fermentação. A gente tem o demi-sec, que ele é um meio termo, então ele é levemente adocicado, mas ele já tem mais notas de amargor, de acidez, desculpa, que é característico do espumante. E a gente tem o brut. O brut, então, ele é mais ácido, ele não tem doçura residual, ele não tem açúcar realmente. Tá? Então, a ideia aqui, como o Felipe falou, de uma harmonização ou da enogastronomia, que é como a gente chama essa junção de vinho e bebida, né? A gente quer ressaltar o melhor do vinho e do prato. Tá? Então, como o Felipe falou, a gente escolheu esse espumante Brut porque ele vai conseguir fazer um bom contraste com os elementos que a gente tem aqui na nossa tábua. Tá? Quem não é do estado talvez não conheça, a gente tem aqui a copa. Representativo, né? Desculpa, representativo da imigração italiana, isso, né? A gente pensou também em elementos que tenham aqui na Serra e para justamente falar da nossa imigração, né? Então, por favor, Nath. Isso aí. Então, a gente tem a copa aqui, que é um embutido, então, feito a partir do lombo do porco, tá? A gente tem o salame. O salame, então, ele já é uma mistura, né, da gordura e de várias carnes, então, tá? E aí isso é curado, né? Deixado curar, enfim, depois fatiado finamente, tá? E um queijo colonial, então, que é um queijo feito a partir, então, do leite de vaca, um queijo bem cremoso, né? E como o Felipe falou, todos esses elementos, eles vão ser valorizados com a acidez que a gente tem aqui no nosso espumante Brut, tá? Então, a ideia agora é a gente mostrar para vocês também um pouquinho do serviço. O Felipe vai mostrar como é que a gente faz, então, uma abertura correta do espumante, né? E aí a gente vai colocar na taça, então, e aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre as características desse espumante. Isso aí. Esse espumante que a gente escolheu,
Ele é de Bento, como a gente falou, Bento Gonçalves, tá? E ele é um espumante. Ele é um espumante, então... Vamos acertar o enquadramento aqui, todo mundo consegue ver aqui. Aí. Ele é um espumante que tem diversos prêmios internacionais, tá? Ele já ganhou prêmio em concursos na França, na Espanha, na Argentina. Então, e o custo-benefício dele é muito bom. Ele não é um espumante que tem um custo alto. Então, é um espumante que vale a pena ter em casa, tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente vai abrir ou mesmo um vinho ou espumante, né? A gente não retira toda essa parte aqui da cápsula, tá? A gente retira a parte de cima da cápsula, tá? No caso do espumante, ela sempre vai ter a gaiola, que é essa armação de metal. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente abre o espumante, tá? Porque o espumante ele tem muita pressão aqui dentro da garrafa e a gente tem que ter cuidado porque essa rolha ela pode estourar, ela pode explodir, literalmente aqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai abaixar aqui, que é onde eu consigo girar para tirar essa gaiola, tá? Então, ó, vamos girar. Eu tô com o meu dedo em cima, ó, por segurança, tá? Eu não vou simplesmente abrir aqui e deixar solto. Eu preciso apoiar o meu dedo em cima aqui para que eu tenha segurança aqui, que não vá explodir. Ó, eu vou andar para um lado e para o outro aqui só para ela soltar da garrafa, tá? E aqui eu tenho duas opções, tá? A mais segura é a gente manter isso aqui e tirar a rolha, tá? Ou eu posso tirar essa grade aqui, tá? Ó, soltei ela bem da garrafa e agora eu vou girar levemente a rolha. Senti que a rolha girou um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá vendo que ela abriu um pouquinho? Tá. E agora a gente vem segurando ela ao mesmo tempo. Então, como o Felipe vai se concentrar aí, vai girando, né? Tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de força também é importante. Eu vou comentando a questão da temperatura, tá? A temperatura dos espumantes, ideal é que se mantenha ele entre 3 e 7 graus. Isso é uma temperatura de espumante refrigerado, gelado, desculpa, não refrigerado, tá? Então, o espumante, ele é uma bebida que a gente costuma tomar, né, nessa temperatura um pouquinho mais baixa, tá? Em função realmente do gás que a gente tem ali, né? Em função das borbulhas, do perlágio. Se a gente for tomar ele em temperatura ambiente, essas borbulhas elas vão acabar machucando a nossa boca. Ela vai chegar com muita força, né, no nosso paladar. Conseguimos. Importante a gente não fazer o estouro aqui, tá? Aquele estouro do espumante a gente não faz. A gente tira ela, faz só a saída do gás leve e aqui. A temperatura ela tá ideal, tá? Ela tá uma temperatura bem agradável, como a Nath falou. Aqui a gente tem então uma champanheira, pessoal, com gelo e água, tá? Quando a gente quer manter então nossos espumantes ou o nosso vinho branco na temperatura adequada, a gente utiliza então uma parte de água e uma parte de gelo, tá? Na nossa champanheira. Se não deu tempo de refrigerar adequadamente, de gelar adequadamente o espumante, a gente ainda pode incrementar isso aqui com um pouco de sal e álcool, que eles são bons condutores e vão ajudar a resfriar mais rápido essa bebida, tá? Muito bem. Vamos lá, vamos fazer um brinde a essa live, né? Um brinde ao nosso festival, né? A nossa live. Isso aí. Quem está brindando em casa também? Tem alguém aí que está com vinho, que conseguiu abrir um vinho, acompanhar? Isso aí. Então, primeiro, né, a gente vai fazer a análise visual, né? Então, a gente vai olhar a cor, no caso do espumante ela tem perlagem, então a gente vai observar a perlagem, a coroa, que são as bolhas em volta da taça, também a gente vai observar, a coloração do espumante, tá? Para observar a coloração,
Mas acho que a gente pode falar no vinho depois, né? Porque aqui a gente consegue ver aqui. O que acontece? Quando a gente vai fazer uma degustação assim um pouquinho mais técnica, tentar entender um pouquinho mais as características do vinho, a gente utiliza uma ficha de degustação, que a gente tem a imagem aí para mostrar para vocês, mas a ficha de degustação é basicamente um roteiro, né, do que a gente vai avaliar nesse vinho. A gente tem então, dentro dessa ficha de degustação, a avaliação visual, que é o primeiro momento então que a gente vai ter, tá? Para avaliar a bebida. Um pouquinho mais adiante. Já falamos aí da uva. As cores a gente pode deixar aí. A coloração pode deixar, gente. Então, nessa análise visual, o que a gente vai analisar? A gente vai avaliar se o nosso vinho é límpido. Como é que a gente vê se o nosso vinho é límpido, tá? A gente vai olhar a taça, vai ver, né? Ou dessa forma que o Felipe está fazendo, tá? É bom a gente ter, aqui, é bom a gente ter uma superfície branca. Se eu tenho a toalha branca, eu vou inclinar levemente a taça na mesa, ó, e aí daqui eu consigo observar, né, a coloração. A gente vai ver se não tem partículas sólidas, então, né, nenhum resíduo ou de rolha ou da própria uva. Isso. Tá? Então, isso determina que o nosso vinho é límpido, se não tiver nada disso, né? Depois, então, da limpidez, aí a gente vai avaliar, então, a questão da coloração, que aí sim a gente vai conseguir definir a partir daí algumas características desse nosso vinho. Então, a gente tem a coloração, pode passar, por favor. Ó, essas são as cores mais tradicionais ali dos nossos vinhos brancos, tá? O branco papel, o esverdeado, amarelo palha, amarelo dourado e âmbar. Então, o que acontece? Os vinhos brancos jovens, eles vão ter normalmente a coloração branco papel ou esverdeado. Isso é indicação de que o nosso vinho branco é jovem, tá? Conforme o passar do tempo, o nosso vinho, ele pode ser guardado, enfim, e aí ele vai ganhando outras cores, né? Como o amarelo palha ou o amarelo dourado, tá? Então, esse nosso aqui, ele tem uma coloração esverdeada, né? Ele é bem claro, tá esverdeado, tá? Então, análise visual. A gente tem uma ficha aí que eu quero mostrar para vocês também, uma ficha de avaliação, que é onde a gente vai anotando essas características, então, que a gente consegue, isso aí, identificar no vinho. Que é o nosso roteiro, né? É um roteiro de degustação. Isso aí. Então, a gente avaliou ali o primeiro item, limpidez e transparência. Então, esse nosso espumante, ele é límpido, porque, como eu falei, ele não tem resíduos sólidos, né? Ele não tem impurezas. O brilho a gente sempre vai ver pela lateral da taça, tá? No cantinho, assim, da taça, se o nosso vinho tiver alguns reflexos, ele reflete na luz, então ele é brilhoso, tá? Ele não é opaco. Depois a questão da intensidade de cor. Então, a intensidade ela está muito relacionada à cor. Quanto mais claro o nosso vinho menos intensidade de cor ele vai ter, tá? Então, esse aqui ele é pouco intenso, né? Até porque se a gente inclinar a taça e passar a mão por baixo, a gente consegue visualizar a nossa mão, tá? Então, ele tem uma intensidade baixa, ó, porque eu consigo enxergar bem o meu dedo através da garrafa. Então, ele tem uma intensidade baixa, tá? E por último, a coloração, como a gente falou, esse aqui ele tá num tom esverdeado, né? Porque os espumantes, em geral, eles não precisam apresentar no rótulo a safra. Isso é bem importante nos vinhos, mas no espumante não tem necessidade, tá? Mas a gente sabe que ele é um espumante mais jovem, né, em função dessas características. Depois dessa análise visual, então, aí a gente passa para análise olfativa, tá? Para análise olfativa, então, a gente vai cheirar o vinho, né? E para cheirar o vinho, a gente tem que realmente aproximar o vinho, a taça do nosso nariz e puxar. Sentir o aroma mesmo, tá? É assim que funciona, não precisa ter vergonha, tem que colocar o nariz na taça e cheirar. E aqui também a gente já vai ter mais algumas características do vinho, né? Geralmente o primeiro aroma que vem é o álcool, tá? O álcool é
é normal, né? Faz Geralmente parte. os alunos falam, né? O que está sentindo? Álcool. Álcool. Tá ótimo, está sentindo alguma coisa já. É um bom começo. Aí depois do álcool, então a gente vem para cá. Do que a gente pode sentir nesse vinho, né? O que tu está sentindo esses aromas? Será que tem frutas amarelas? Será que tem abacaxi em calda? Será que tem mel? Será que tem algum cítrico? Isso aí. Esse aqui, ele tem uma característica, assim, de frutas amarelas, né? Ele é bem aromático, ele é bem frutado. Quando a gente fala nos aromas, a gente também fala, tecnicamente, um termo que a gente usa é o buquê, né? Qual que é o buquê desse vinho? Ele é bem frutado esse aqui, né? Então, aqui a gente vai definir a qualidade aromática desse vinho, né? Se o aroma, o buquê que vem para o nosso nariz é um aroma agradável, é um aroma que nos dá vontade de beber, então ele é considerado um olfativo de qualidade, né? Quais são os defeitos que a gente pode encontrar ao aproximar o vinho para sentir o aroma? A gente consegue identificar um defeito já no aroma? Consegue. A gente consegue identificar um defeito no aroma, porque em geral os vinhos, principalmente de uvas finas, eles não têm cheiro de uva, tá? Isso é característica de vinho de mesa, né? Então, se o vinho de mesa a gente abrir e sentir aroma de uva, ok, faz parte do vinho de mesa. No vinho fino, não é uma característica comum. Se a gente sente cheiro de uva, um cheiro forte de uva no nosso vinho, é uma indicação de que ele pode ter sofrido algum erro no processo de produção, tá? Então, pode acontecer. Outro aroma que pode ter, que é uma indicação de que o vinho não está apto para consumo, é um cheiro de pano molhado, a gente fala, tá? É um cheiro de pano molhado, né? Mesmo, tá? O que é o cheiro de pano molhado? Ele é chamado no termo técnico de aroma foxado. Foxado, fox de raposa, né? No inglês, tá? Então, aroma de raposa. Esse aroma foxado, ele também é uma indicação de que alguma coisa aconteceu durante o processo de produção e quando o vinho, então, fermentou e foi para a garrafa, ele vai ficar com ele vai desenvolver, né, esse aroma foxado, tá? Esse aroma de pano molhado, que a gente já sabe que o vinho não vai estar apto para consumo. É uma oxidação do vinho. Isso aí. E o outro problema que pode ocorrer, né, principalmente nos vinhos de rolha, é a questão da conservação, tá? O que acontece? Esses vinhos aqui de rolha, essa rolha ela é feita com a cortiça. A cortiça é a casca de uma árvore, né, que é manipulada, enfim, e a gente faz a rolha então com ela. E aí o ideal é que esses vinhos de rolha sejam guardados deitados, sempre deitados na adega, tá? Porque a rolha ela precisa se manter úmida, é isso que vai manter ela expandida. Então, muitas vezes, se o vinho ele é armazenado de pé por muito tempo, essa rolha ela resseca. Quando ela resseca, ela enruga, ela diminui de tamanho. E aí ela vai deixar com que o vinho tenha contato com o oxigênio, né? E aí, se o vinho tem contato com o oxigênio, ele já vai sofrer um outro processo de fermentação, que na verdade é uma fermentação bacteriológica, né? Que é quando o vinho vai começar a virar vinagre, tá? Então, por que quando a gente abre um vinho, por exemplo, num restaurante, o sommelier vai abrir o vinho para a gente consumir, ele vai nos alcançar a rolha. Ele vai nos alcançar a rolha que é realmente para a gente poder avaliar se essa rolha está em bom estado. Se na hora que a gente foi abrir, ela não rachou, ela não esfarelou, se ela não está mofada. A gente identifica isso por ela pode ter uma ranhura, né, na lateral, e isso quer dizer que o líquido entrou em contato com a parte externa. Isso aí, pode ter vazado. Então, se o vinho ele tem esse aroma também avinagrado, é porque ele já está em processo de oxidação, a gente já está perdendo o vinho, né, porque ele está em contato, então, há muito tempo com o oxigênio. Tá? Então, esses são os principais defeitos que a gente pode encontrar no vinho, né? Acho que a gente tem uma perguntinha. Nath, o Leonir Martel tem uma questão sobre espumante. Uma espumante com pouca perolagem é necessariamente uma espumante velha, estragada? Não necessariamente, tá? O espumante, conforme
o tempo que ele passou na geladeira, se ele ficou bem refrigerado, né? Ele normalmente vai demonstrar um bom comportamento, assim, ele vai ter algumas bolhas, né? Mas muitas vezes o que acontece também é que se a gente lava uma taça com muito sabão e não enxágua muito bem, isso vai refletir depois na hora que a gente colocar o espumante na taça. Esse sabão ele vai acabar atrapalhando realmente no brotar ali, né? No perlage, tá? Então não necessariamente que seja um defeito no espumante, tá? Mas se essa quantidade reduzida de bolha tiver também associada a essas outros defeitos que a gente falou, né, como a oxidação, enfim. A própria coloração também, o espumante mais velho, ele tem uma coloração mais intensa do que essa aqui, por exemplo. Isso aí. Então, o primeiro aspecto que a gente vai olhar é o visual. Depois a gente vai partir para outros. E os espumantes existem, espumantes de perlagem, de baixa perlagem, de alta, intensa, menos intensa. É isso aí. Né? Tanto que a gente avalia isso na ficha, né? A gente avalia se o perlage do vinho é bem intenso, é pouco intenso, né? Quando o vinho está oxidado, o vinho branco, ele vai ficar com uma cor que não é tão agradável visualmente. Se a gente puder voltar ali para a nossa imagem das colorações do vinho branco, vocês vão ver que a última coloração que mostra ali na imagem, ó, aquele âmbar, essa cor é uma indicação de que o vinho já está oxidado. Isso serve para vinhos tranquilos, esses vinhos que a gente está mostrando aqui para vocês, tá? Se for um vinho de sobremesa, aqueles vinhos doces, daí ele pode ter essa coloração âmbar. Mas se não, para vinhos espumantes em geral, já é uma coloração de oxidação. Certo? Muito bem. Falamos então do exame visual, exame olfativo e agora a gente faz então por último o exame, né, de gustativo. Né? Isso aí, tá? O exame gustativo tem dois momentos também. Tem as sensações táteis, né, que são avaliadas. O que é a sensação tátil? Quando a gente põe o espumante ou o vinho na boca, a gente vai sentir ele em todas as nossas paredes aqui da boca, bochecha, língua. A sensação do álcool, por exemplo, é considerada uma sensação tátil. É uma sensação que a gente sente, né, nessas paredes da boca, que é a sensação de calor. O álcool, ele dá a sensação de calor em boca, tá? Outra sensação tátil é quanto aos taninos. O tanino é uma sensação que é muito mais comum nos vinhos tintos, tá? Então depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é uma sensação tátil, é uma sensação que a gente vai sentir aqui nas laterais, né, da boca. Que a gente diz que ela é uma sensação muito semelhante a comer uma fruta verde, uma banana bem verde ou um caque verde que dá aquela sensação de liga na boca. Isso são os taninos que estão presentes no vinho, tá? Então essas são as sensações táteis e depois a gente tem as sensações primárias, então, que é quanto à acidez, doçura, amargor, umami, tá? As sensações que a gente sente na língua, né? O doce, o amargo, o ácido e o umami, tá? E o salgado, são salgado. 5. Isso aí, e o salgado. Então essas são sensações que vão vir, então, do líquido mesmo, né? De espalhar o líquido na boca. E, Natália, a gente pode encontrar, porque a gente falou dos aromas aqui, né? A gente vai sentir o aroma do vinho, vai sentir talvez um mel, vai sentir uma fruta, enfim. A gente pode encontrar esses mesmos aromas no paladar. A gente no paladar vai lembrar um pouquinho, por exemplo, de uma fruta em calda ou da baunilha, alguma coisa assim? Sim. Muitas vezes a sensação, o aroma que a gente sente, a gente vai sentir em boca em menor quantidade ou em maior quantidade. Ou às vezes também a gente sente, daqui a pouco aroma de maçã e em boca a gente sente um aroma de fruta cozida. Não necessariamente da maçã, né? Mas normalmente isso equivale. O que a gente sente no aroma, a gente sente na boca. Maior ou menor quantidade. Muito bem. Então, a gente não falou muito bem aqui como é que funciona a harmonização no sentido de o que a gente quer de cada elemento, né? Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho nisso. A gente trabalha com normalmente 3 tipos principais de harmonização, que é a harmonização por concordância ou similaridade,
que é quando a gente encontra características iguais, semelhantes, tanto no prato quanto no vinho. Né? Então, por exemplo, a característica da acidez. Eu posso ter lá um peixe com um molho cítrico, um molho de limão, por exemplo, ou de maracujá, e eu vou buscar um vinho que tenha também uma acidez um pouco mais elevada, né? Para que a acidez presente nos dois pratos seja, então, mais presente em boca, elas se complementem, tá? O outro tipo de harmonização pode ser por contraposição, que aí a gente vai fazer o contrário. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma proteína, que eu vou ter bastante gordura, como aqui o nosso salame, nossa copa, e trabalhar com um espumante que tenha uma acidez também um pouco, que se sobressaia um pouco mais. Que aí o que vai acontecer? Eu vou comer esse salame, a minha boca vai ficar untuosa, ou seja, ela vai ficar com essa textura de gordura, né? E aí eu vou tomar, então, na sequência, esse espumante, que tem essa característica de maior acidez, que aí ela vai conseguir limpar o meu paladar, ela vai conseguir tirar, então, toda essa gordura da minha boca, né? Então, similaridade ou contraposição. E a terceira, que não é tão comum aqui para nós, é a harmonização cultural ou regional, que é aquela harmonização que a gente procura harmonizar um vinho e um alimento da mesma região, né? Que sejam tradição daquela região, tá? Na França isso é bem comum, né? A gente tem, por exemplo, o Chablis, que é um vinho da uva Chardonnay, que ele é harmonizado com ostras. Então é uma harmonização clássica. Na Itália a gente tem o prosciutto, que é produzido na Emília-Romana, que ele é harmonizado com lambrusco, que é um vinho também da mesma região. Tá? Então a gente tem aí uma harmonização por regionalidade ou cultural. Vamos lá? Tá bom, espumante? Temos mais uma pergunta. E duas perguntas. A Cláudia Jung, a quantidade de bolhas indica a qualidade do espumante? Como a gente já comentou antes, não necessariamente. Tem espumantes que às vezes passam por um processo de fermentação um pouco mais longo, eles têm tendência de ter um pouco mais de perlagem, de bolhas. E que passam por um processo mais curto pode ter menos. Né? E aí, como eu falei, tem a questão da taça. Se às vezes a gente não enxágua bem direitinho, lava com muito sabão, o perlage ele não consegue depois se sobressair. Sente o aroma, né? Sente o aroma, né? O aspecto visual. A coloração tá ok, vamos pro aroma, o aroma tá ok. A perlagem também, aí ela só vai ser média, baixa, intensa. Então não quer dizer que ela está estragada. E a Natália Magalhães, por que no rótulo da espumante não vai o ano da safra? Tá. A questão da safra, tá? O que é a safra? Sempre que a gente for comprar um vinho, a gente vai encontrar aqui um ano, que vai estar presente no rótulo. 2018, 2017, né, 2019. Essa safra, esse número, nos indica quando a uva foi colhida. Tá? Então, essa uva foi colhida, foi para a vinícola e aí vai estar presente no rótulo esse número aqui. No caso do espumante, o espumante ele tem a característica de consumo imediato. Ou seja, se colhe a uva, se faz a fermentação, se engarrafa e já sai para o mercado. Tá? Os espumantes, o nosso estilo de espumante brasileiro, ele não é um estilo de espumante que dê para guardar. Então não tem por que pôr safra, né? Ele não tem essa necessidade de ser safrado, porque ele já vai para a garrafa e já vai ser consumido, já vai ser vendido, consumo rápido, né? Não é um rápido. vinho tinto que a gente pode guardar de uma safra para outra, de um ano para o outro, né? Isso aí. Tá? No vinho é importante esse número, porque a gente não precisa consumir, muitas vezes, o vinho no mesmo ano que a gente compra, né? Tem vinhos que têm esse potencial de guarda, que a gente chama, que é deixar ele envelhecer, maturar na garrafa, que ele vai, com o tempo, ficar mais gostoso. E tem alguma uva que é mais específica para guarda, que a vinícola faz para deixar um vinho de guarda, né? Que é um vinho que vai prolongar anos e anos e anos, né? Na vinícola.
As nossas uvas aqui no Brasil, elas não têm tanto potencial de guarda, né? Elas são uvas que são melhores para ser consumidas com o vinho mais jovem ou guardar até 3 ou 5 anos. Tem vinhos que a gente consegue. Agora, vinhos que a gente pretende guardar lá 10, 20 anos, geralmente são vinhos italianos ou franceses. Eles têm mais potencial de guarda, tá? Por quê? Porque as regiões na Europa, essas regiões são regiões muito frias. E regiões frias produzem uvas com menos quantidade de açúcar e mais acidez. E a acidez é um componente conservante. Então, esses vinhos conseguem ser armazenados por mais tempo, tá? Então, uma Barolo, por exemplo, é uma uva que tem bastante potencial de guarda. Bom, o nosso tempo tá curto, né? Ele tá acabando. Então... A gente tem mais 10 minutos. Vamos abrir o tinto, né? Vamos abrir. A gente pensou em harmonizar o tinto com esse prato aqui, que é o tortei. Quem não conhece o tortei, ele é uma massa fresca recheada com a moranga, cabochá, e nessa mistura de moranga leva várias especiarias, né? Cravo, canela, noz moscada e açúcar, queijo ralado. Então ele é bem condimentado, ele tem bastante condimento aí, tem vários sabores guardados. Para acompanhar a gente tem um molho de tomate, molho simples de tomate com manjericão e um queijo ralado em cima, tá? A gente precisa de um vinho, né, que vai suportar isso. Isso aí. Né, Nath? Que tenha uma acidez, né, que se sobressaia um pouco, realmente para conseguir manter essa acidez que a gente tem no molho de tomate, tá? Então a gente acabou escolhendo um vinho Merlot, até porque o vinho Merlot é uma uva que está se tornando emblemática no Rio Grande do Sul, tá? Geralmente a gente tem uma uva que é considerada, né, como é que eu posso dizer? Ela é considerada um emblema, uma das principais, uma das né, principais, a mais produzida. Isso aí, de uma região específica, tá? E no Brasil, então, o que a gente tem, né, que se sobressai mais é o espumante e a uva Merlot, tá? Então é um estilo de uva que está sendo bem característico do Brasil, porque ela tem realmente características que a gente chama de características gastronômicas. Ou seja, ele é um vinho que ele harmoniza muito bem com comida, que ele se destaca, né, nessas características e acaba então fornecendo aromas e sabores bem interessantes para os nossos pratos. Então o Felipe está mostrando aqui para vocês uma abertura com um saca-rolha que a gente chama 2 estágios. Né? Com esse saca-rolha, então, ele tirou essa cápsula protetora que a gente tem por fora. Depois ele colocou, então, os saca-rolhas, né, o aspiral ali dentro da rolha. E agora ele vai realizar, então... Sem ultrapassar, né? É importante que esse aspiral aqui ele não ultrapasse a rolha. A gente coloca ele para ele não ultrapassar. A gente chama de 2 estágios, porque vocês viram que eu abri ele em duas vezes, né? Eu tirei a rolha em 2 momentos, não um momento só. Então aqui a gente tem a nossa rolha. Isso, aí tem a questão que a gente falou, né? Que o sommelier ou o garçom que for realizar a abertura do vinho para um cliente, por exemplo, ele vai dar essa rolha para o cliente, ó, porque aqui a gente enxerga a coloração do vinho, então quer dizer que ele foi armazenado deitado, a gente não tem mofo, não tem rachadura na rolha, então isso quer dizer que esse vinho ele foi mantido deitado, foi mantido bem armazenado, né? Muito bem. Queria aproveitar um momento, então, só para a gente agradecer o nosso parceiro dessa live. Então, queria agradecer a Bocati. A Bocati, então, é um empreendimento aqui de Caxias do Sul, tá localizado aqui. Eles estão há 25 anos no mercado, nessa linha, então, de espumantes, vinhos, acessórios para vinho, presentes empresariais. Se vocês quiserem acessar o site deles, eles entregam no Brasil todo. Eles têm uma adega com mais de 3.500 rótulos de vinhos, tanto brasileiros quanto internacionais. E eles realmente participaram da nossa live aqui, nos deram esses vinhos, porque eles também acreditam no vinho brasileiro, né? Eles também sempre procuram divulgar
os vinhos brasileiros, porque eles entendem também como nós que o nosso vinho tem uma ótima qualidade e que a gente precisa valorizar isso, que nem sempre o que é de fora é melhor, o que a gente produz aqui também é muito bom. Então, só agradecer. Obrigada, né, pelos nossos vinhos de hoje. Tem uma pergunta. O Paulo D'Ambros Zanetti. Vinho com tampa de rosca tem qualidade inferior? Muito bem. Essa é uma questão que está bem em alta, né? Muita gente pergunta. Tanto que a gente tem aqui um dos nossos vinhos com tampa de rosca, tá? Antigamente se acreditava que o vinho de rosca não tinha tanta qualidade, né? Porque como é mais fácil a abertura, mais simples, parece que perde um pouquinho daquela... Do ritual, né? Porque né? abrir um vinho é um ritual, tu tem o passo a passo para fazer, né? Tem o abridor correto para utilizar, então tudo faz parte de um ritual. Mostrar a rolha também, né? Porque o cliente espera a rolha para verificar se ela foi bem armazenada, se ela está correta, se o aroma da rolha está legal para consumir o vinho. Então, isso aqui tudo se perde, né, quando a gente fala de um vinho com a tampa de rosca, né? Mas isso não interfere na qualidade do vinho, tá? Inclusive, tem um estudo que foi feito por uma universidade francesa, se eu não me engano, que eles analisaram 10 ou 12 garrafas de vinho, cada uma com um fechamento diferente. E eles foram avaliando quais eram as mudanças do vinho durante todos esses anos. E eles realmente chegaram à conclusão de que a tampa de rosca é que tem um dos melhores fechamentos, um dos melhores vedamentos para o vinho. Tá? Ele veda tão bem quanto uma rolha de cortiça, né? Com o diferencial ainda de que eu não preciso guardar esse vinho deitado. Eu posso deixar ele de pé, porque a tampa rosca aqui ela não precisa se manter úmida como uma rolha de cortiça. Tá? Então não, a tampa de rosca é tão boa quanto a rolha de cortiça. A Michele Rodrigues questionou: colher na garrafa para manter o vinho é mito? É mito. Hoje a gente tem equipamentos bem mais modernos, tá? Que vocês conseguem manter o vinho por mais tempo. Então, por exemplo, se eu não bebi todo o espumante ou não bebi todo o vinho, eu quero guardar para consumir dali 1 ou 2 dias, eu preciso de um acessório adequado para isso. Tá? No caso do espumante, a gente tem uma tampa específica para espumante, que é uma tampa, então, que ela tem o miolo ali de silicone. Então, quando a gente vai colocar a rolha, esse silicone vai expandir, né? Vai conseguir manter todo o perlágio do espumante ali. E ela tem as 2 garras aqui, então, que vão também conseguir segurar a pressão. E no caso do espumante, a gente tem, no caso do vinho, desculpa, a gente tem o chamado salva-vinho. Tá? O que é isso? O salva-vinho, então, é uma tampinha também de silicone que a gente vai colocar aqui e a gente vai vir com uma bombinha e a gente vai sugar o ar que tem aqui dentro. Aí a gente vai conseguir, então, também tirar o excesso do ar que tem aqui e a gente vai conseguir conservar esse nosso vinho. Inclusive, esses acessórios vocês encontram na Bocati. Tá? Quem se interessar, quiser ver no site. Olha aí, já tem a loja certa para comprar o vinho, comprar o acessório para fechar, se não for beber tudo. Isso, né? aí. E um mundo de coisas, né? Muito legal a loja mesmo. Isso aí. Então, esse nosso vinho aqui, acho que vamos fazer uma análise rápida, né, Felipe? Pra gente não passar do tempo, né? Então, se a gente puder colocar só a imagem ali das colorações do vinho tinto, por favor. Então, esse nosso vinho é da safra 2018, tá? Ele é um vinho, então, relativamente jovem, né? E aí a gente tem aqui, então, uma coloração muito próxima ali a rubi ou púrpura, tá? Que são cores, então, que indicam realmente um vinho um pouco mais jovem, né? Tá? Essas são as cores, então, mais comuns da gente encontrar nos nossos vinhos tintos. Lembrando que no mesmo caso do vinho branco, aquele vermelho alaranjado, normalmente já é uma indicação também de que o vinho pode estar oxidado, tá? Dependendo do estilo do vinho. Isto, coloração. O aroma, então, o aroma dele tem bastante frutas vermelhas, um pouco de especiarias. Ele é um vinho que tem um buquê bem interessante também. Um pouco de tostado.
Isso aí. E como a gente comentou, a gente entende que essa harmonização seria uma harmonização por concordância, né? Porque é uma uva que tem, então, uma acidez, né, acentuada, e ali a gente tem a acidez do tomate também, e como o nosso recheio ali de moranga leva especiarias, aqui também ajuda a balancear, porque ele também tem esses aromas de especiaria, né? Bem interessante. Quando a gente vai degustar um vinho, fazer essa avaliação em boca, a gente nunca põe o vinho da boca e já engole direto, tá? A gente põe o vinho na boca e aí a gente dá uma espalhadinha nele, assim, como se fosse fazer um leve bochecho, para que ele consiga se espalhar, né, por toda a boca e a gente consiga identificar, então, todas essas características, tá? A gente passa ele por toda a língua. Isso aí. Então, ele tem essa acidez. Como é que a gente identifica a acidez no vinho, pessoal? Quando a gente toma o vinho e a gente começa a salivar. Quando a gente saliva é porque a acidez está ali presente. Se fosse um vinho mais tânico, que tivesse aquela adstringência que a gente falou, aquela liga de banana, ele faria a reação contrária. A nossa boca ficaria mais seca, a gente não salivaria. Tá? Pra vocês entenderem. O que dá um vinho com mais taninos e um vinho com menor intensidade de taninos? O tanino ele está muito relacionado ao tipo da uva, tá? Então vem muito ali do estilo da uva, né, que a gente usa para a produção. O tempo que a casca e as sementes ficam em contato com o mosto durante a fermentação, porque onde a gente tem maior quantidade de tanino na uva é na casca e na semente. Então, quanto mais tempo a semente e a casca passarem junto com o mosto na fermentação, mais taninos vai liberar. E também o tanino ele pode vir do carvalho. Então, se a gente tem um vinho que passa muito tempo num barril de carvalho, ele também vai ter essa quantidade maior de taninos. Muito bem. Muito bem, já conseguimos aqui bastante coisa, né? Bastante explicação para a gente poder degustar um vinho agora, né? A gente não, certeza que vocês não vão mais abrir uma garrafa com a mesma proposta do que vocês abririam antes, né? A gente conseguiu ter bastante informação aqui. Isso aí. Então, só para finalizar aqui, a gente ainda teria mais esses dois vinhos que a gente queria só mostrar para vocês. Acho que vale a gente mostrar, né? As duas opções da sobremesa, né? Então, aqui a gente trouxe duas opções que cairiam bem com a nossa sobremesa, tá? A gente tem uma sobremesa, então, com fruta, né? A gente tem maçã, a gente tem uva passa, a gente tem uma casquinha crocante, tá? Então, a gente trouxe uma harmonização mais tradicional, que seria um espumante moscatel, que aí a gente faria, então, essa harmonização por similaridade, o doce com doce, né? Lembrando que o espumante, ele sempre deve ser mais doce do que a sobremesa, quando a gente combina o doce com doce, tá? Porque senão o doce do espumante pode se perder se ele for equivalente ou menos doce, né? E aquela combinação que geralmente se faz em festa de casamento, o moscatel com a torta, né? A torta. Tem essa questão. Se for um bolo um pouco mais neutro, não tão doce, com o espumante moscatel, ok. Se o bolo for muito doce e o espumante moscatel for mais neutro, o espumante vai se perder na boca, né? A gente vai ficar mesmo só com o gosto do bolo, tá? E aqui a gente trouxe também um vinho aqui da região, tá? É um vinho branco de uma uva que não era tão comum pra gente. É uma uva chamada Gewürztraminer. Essa uva é uma uva alemã, tá? Então uma cepa alemã. E esse vinho aqui, ele é feito com uvas sobremaduras, ou seja, é uma uva que ela passou um tempo a mais no parreiral ou na videira, né, do que só a maturação completa ali. Então ela perdeu um pouco de água, concentrou um pouco mais a doçura da uva. E esse vinho, então, ele é um demi-sec, ele é um vinho que tem essa característica de ter um pouco mais de açúcar residual. Tá? Ele é meio doce, no caso, doce. Né? Ele tem um pouquinho de açúcar. Ele não chega a ser o suave, né? Não, o suave é outra coisa, né? Isso aí. Muito bem, não sei se temos mais alguma perguntinha. Vamos lá, então. Temos várias perguntinhas. O João Carlos Jäger. Ao incluir o vinho no risoto, por exemplo, ou em outros pratos, pode ser tanto Chardonnay ou Sauvignon Blanc?
Isso depende muito do sabor que tu tá dando pro teu risoto, né? Então, geralmente no risoto a gente dá aquela refogada no arroz, entra com um pouco de vinho, tá? Que o vinho ele vai ajudar ali o arroz a liberar mais amido e deixar o risoto mais cremoso, né? E geralmente a gente usa um vinho branco, tá? Se eu for saborizar esse meu risoto com aspargos, por exemplo, com alcachofra, com algum queijo novo, leve, tipo um brie, aí eu posso, o mesmo vinho que eu utilizei para o risoto, eu posso utilizar para consumir, para tomar junto, harmonizar junto com o meu risoto. Agora, se eu estiver fazendo, por exemplo, um risoto de fungo, o fungo tem um sabor mais acentuado, né? Então ele pede um vinho também com um potencial um pouco maior de sabor, né? E nesse caso a gente já optaria por usar um vinho tinto leve, tá? Um próprio Merlot mesmo cairia bem. Lucas Jordan Marchetti, qual a temperatura ideal do vinho? É errado tomar vinho gelado? Então, o nosso vinho brasileiro aqui, que a gente fala que é feito com uva de mesa, que geralmente é um vinho suave, o vinho de mesa suave é um vinho que ele não tem só o açúcar residual do processo de fermentação, ele é acrescido de açúcar, tá? Então ele é um vinho mais doce que pode se tornar um vinho mais enjoativo se tu for tomar uma garrafa daqui a pouco. Então geralmente as pessoas gelam para ficar mais agradável para o paladar, né? Mas os vinhos tintos a gente costuma dizer que eles são servidos em temperatura ambiente, tá? Só que o que é a temperatura ambiente? Essa temperatura ambiente está entre 17 e 20 graus, né? Então se a gente estiver aí num lugar no norte, nordeste, que é mais quente, que vai ter uma temperatura lá de 30 a 35 graus num dia, aí vale a pena refrescar o vinho tinto, ou seja, tu botar ele na geladeira uns 20, 25 minutinhos antes de beber, não para ficar completamente gelado, mas para refrescar, para ficar mais agradável ao paladar na hora que tu for tomar. Doris Schiavon, no caso dos espumantes, as bolhas indicam a graduação alcoólica? Não está ligado à graduação alcoólica. Guilherme Saraiva, por que nos rótulos das espumantes sempre há listado algum tipo de açúcar? Porque a nossa legislação brasileira, ela prevê que a quantidade de açúcar no rótulo, né, esteja definida, porque cada graduação define um estilo, como a gente falou. Então a gente tem um moscatel, que é o espumante que tem pode ter até 46 gramas, de açúcar por litro. No caso do Brut, ele só pode ter até 0,4 gramas de açúcar por litro. Então a gente tem a identificação ali do estilo do espumante, né? Simone Rosales, o espumante pode ser guardado de um ano para o outro? Pode, mas depende muito do estilo da uva e do método também de produção. Via de regra, quanto antes consumido o espumante, eu acho que melhor, né? Rocha Fernanda, por que o vinho é melhor servido em temperatura ambiente? Geralmente eu gosto de um vinho gelado, o de mesa. Tá. Como eu falei, o de mesa, como ele tem essa característica, né, ser um vinho mais simples, que tu não tem ali muitos aromas, não tem muito buquê para abrir, as pessoas têm esse costume de consumir mais gelado. Agora, um vinho tinto fino, onde tu vai ter ali um buquê que vai ter grande quantidade de aromas, quanto mais gelado estiver, menos tu vai sentir desses aromas. O gelado, ele mascara alguns aromas e alguns sabores, então a gente precisa deixar ele numa temperatura boa, porque a gente sinta tudo que ele tem para nos proporcionar. Isso aí, tudo de bom. Carol Grossini, qual a diferença entre vinho com reserva e reservado no rótulo? Tá. Essa classificação de reserva e reservado ela é muito comum na Espanha, tá? No Brasil também se usa um pouco. O reservado é o vinho que é produzido, engarrafado e já pode sair para comercialização. Então é um vinho jovem, que vai ter lá 1, 2 anos, né, de vida.
E o outro estilo, o reserva ou Gran Reserva, é um vinho que ele vai passar um tempo na adega. É um vinho que ele vai ser envelhecido, tá? Então ele ficou lá 2, 3, 4 anos, né, na garrafa, envelhecendo, enfim. O João Carlos Jäger tem outra pergunta. Como vocês avaliam o lançamento de vinhos em lata? É uma tendência mundial, tá? Aqui no Brasil ainda é muito novo, mas a gente já vê muito isso na Europa, em outros lugares. E é uma tendência porque isso facilita o consumo. É prático, é um consumo rápido e é um consumo prático, né? É mais fácil do que ter uma garrafa inteira para consumo, né? Daqui a pouco uma pessoa prática. só que vai tomar, então ela vai comprar lá uma garrafa inteira, vai tomar um pouco por dia, chegou no final da garrafa, passou lá 10 dias, o vinho já não tem a mesma qualidade. Então uma lata, ela vai conseguir lá uma lata de 200, 300 ml, que é uma dose que ela vai tomar num dia, né? E também tira um pouco dessa mística que envolve o vinho, de ser complicado beber vinho, né? A lata deixa esse processo mais simples, despojado, mais né? despojado. Isso aí. Só lembrando que o vinho de lata é um vinho para consumo jovem, é um vinho que é para consumo rápido, tá? Se tu comprar uma lata e pretende guardar lá 5 anos para envelhecer, tu vai perder o vinho, porque realmente daí a embalagem dele não é adequada para guardar tanto tempo. O Fábio Minhos, qual o prazo máximo para beber o vinho após aberto? Em torno de 3 dias. Quanto menos, melhor, mas se precisar guardar, no máximo 3 dias. Se tu bem armazenado, né? Isso Fechado, bem armazenado. Não ele aberto assim, a garrafa aberta assim, ela vai oxidar rápido. A Alicia Vasques. Se a rolha está com um problema, o restaurante deve trocar a garrafa sem custo para o cliente? Sim. Tem que trocar. O que acontece? Quando tu vai no restaurante, que vai ter um sommelier, vai ter uma carta de vinho, que o sommelier ou o garçom vai realizar a abertura do teu vinho ali na mesa, né, para ti, ele vai te dar a rolha. Se tu vê que a rolha já tem algum problema, isso já é uma indicação de que talvez o vinho não esteja adequado. Mas o sommelier, ele sempre vai servir um pouquinho de vinho na taça da pessoa que solicitou o vinho. E aí essa pessoa vai provar esse vinho. Se o vinho estiver realmente oxidado, não estiver bom para consumo, aí ela pode devolver sem custo. Porque às vezes uma rachadurinha pode acontecer, tá? Num vinho de guarda, né? Num vinho de guarda, e não necessariamente que ele sempre vai ter oxidado em função disso, né? Se for uma rachadura superficial. Então muitas vezes o vinho vai estar bom. Tá? Então sempre, mesmo que a rolha não esteja tão legal, prova o vinho para ter a certeza. E aí sim ela pode devolver sem custo. O Rafael Casiraghi. A taça interfere na hora de beber o vinho? Formato, tipo? Isso, a gente tem muitos estudos hoje, né, no mundo referente às taças, tá? Que é como a gente comentou, o Felipe comentou um pouco no início ali. Um vinho tinto, um vinho mais de guarda, como ele passa muito tempo na garrafa, por exemplo, os aromas a gente fala que ficam encapsulados, né, ali dentro da garrafa, porque eles não estão em contato com o oxigênio, então ele fica fechado ali. Então, logo que a gente abre esse vinho, se a gente for fazer um teste, tá? Se vocês quiserem fazer esse trabalho um dia, né, esse teste, vocês podem servir duas taças de vinho com o mesmo vinho. Uma vocês bebem imediatamente, uma vocês deixam o vinho lá na taça uma meia hora e depois vão consumir. Vocês vão ver que o vinho é totalmente diferente, tá? Porque aquele que a gente abriu e bebeu, os aromas não tiveram essa oportunidade de ser liberados, né? Então o vinho ele ainda está muito fechado. Então ele muitas vezes não vai nem ser um vinho tão agradável. Enquanto aquele vinho que ficou lá em contato com o oxigênio na taça, ele já teve essa oportunidade de abrir mais os aromas. Mas aí esse processo ele pode ser acelerado quando a gente tem uma taça de bojo largo. Exatamente, porque quando a gente vai fazer esse processo de girar o vinho, numa taça larga a gente vai ter mais superfície de contato aqui para o oxigênio, né, com o vinho, entrar em contato com o vinho e liberar esses aromas.
Tá? Então, hoje a gente consegue encontrar no mercado, eu acho que tem a Riedel, que é mundialmente conhecida, que é uma marca de taças, que eles realmente fizeram um estudo bem aprofundado e tu consegue comprar uma taça para cada estilo de vinho. Uma taça para beber Chardonnay, uma taça para tomar Merlot, uma taça para tomar Barolo, exatamente por causa dessas características individuais de cada vinho, né? E além disso, o que é importante também, tá? Quando a gente vai tomar um vinho assim, né, com uma qualidade um pouco maior, que a gente foi comprar no final de semana para combinar com um prato legal, acho que vale a pena a gente combinar com uma taça de cristal ou uma taça de vidro fino, tá? Porque nesses materiais a gente não vai ter interferência, né, de sabor. O plástico é um elemento que interfere no sabor do vinho, tá? Porque ele tem cheiro, ele tem, né, resíduos, tá? Então vale a pena investir numa taça de cristal ou vidro. A Doris Schiavon tem outra pergunta. Qual o melhor vinho para harmonização com sopa de capelete? Pode ser vinho tinto? Pode ser vinho tinto, porque a sopa de capelete... Tem bastante gordura, né? Tem intensidade de sabor, tem carne, então ela vai bem com vinho tinto, sim. Eu até diria que o Merlot fica muito bom na sopa de capelete também. Pode harmonizar com o Merlot, isso, né? Pode, com certeza. A Cláudia Jung. Por que vinhos feitos com mais tipos de uvas, mais de 3 tipos, embora mais encorpados, parecem mais fracos alcoolicamente? Nem sempre. Depende muito da junção ali que tu vai fazer dos estilos de uva, né? Que é chamado corte, né? Isso aí. O assemblagem ou o corte, né? Quando tu tem mais um estilo de uva na mesma garrafa. Mas isso não é uma regra, tá? Talvez os vinhos que ela teve a oportunidade de tomar, né, tem essa característica, tá? Mas não necessariamente. Vai ser muito do corte, dos estilos de uva que tem ali nesse vinho. E a Nicole Pezzi. Quanto tempo antes de beber o vinho é ideal abrir a garrafa? Então, como a gente estava comentando aqui da taça, quando a gente tem um vinho que passou lá 2, 3 anos ou mais que isso na garrafa, o ideal é a gente abrir uma meia hora antes e botar na taça e deixar ele respirar, realmente. Hoje a gente tem alguns outros equipamentos como o aerador, tá? O aerador é um equipamento que a gente consegue pôr ou na taça ou no bico da garrafa e quando a gente vai servir esse vinho, ele já vai aerar ali dentro. Tá? Nesse aparelhinho, ele já vai passar, né, e conseguir então fazer essa respiração mais acelerada. Aí tu já, com o aerador, tu pode abrir e consumir já o vinho. Agora, se não tiver o aerador, então uns 20 minutos, meia hora, pode abrir antes. Isso não vale para vinhos brancos em geral, tá, pessoal? Os vinhos brancos... de guarda, né? Isso, para vinhos de guarda. Os vinhos mais jovens... eles não têm essa questão de ficar tanto tempo preso na garrafa, né? Até os vinhos brancos, quanto mais tempo ele fica aberto, muitas vezes ele perde os aromas, porque os aromas são mais sensíveis, mais voláteis. E a Thaline Costa, é importante usar um decanter? Pode usar o decanter. A gente tem 2 opções, né, para os vinhos de guarda. Ou tu usa o aerador, que a Natália explicou, ou tu usa o decanter, porém o decanter ele vai ficar um tempo maior. E o decanter também ele vai servir para os vinhos de guarda que tem sedimentos ao fundo. Tem alguns vinhos de guarda que eles acabam ficando com uma espécie de borra no fundo. Então a gente passa esse vinho para o decanter, ele vai aerar esse vinho e ele vai fazer com que esses sedimentos que tem na garrafa não se misturem com o vinho todo. Tá? Porque a gente vai derramar o vinho no decanter e deixar esses sedimentos na garrafa, a gente não vai colocar eles para o decanter. E aí na hora de servir, esse vinho não volta mais para a garrafa, é claro, ele vai direto para a taça do cliente. E aí ele vai liberar todos os aromas que tem encapsulados por ele ter ficado um longo período guardado, né? Ele vai liberar esses aromas, vai ficar um vinho mais macio, que a gente diz, vai ficar um vinho mais redondo. Então a gente pode usar o decanter sim, ele é uma alternativa ao aerador. Inclusive o formato, né, do decanter também auxilia a não deixar esses sedimentos para a taça.
Muitas vezes, se chegou a descer sedimentos junto com o vinho, na hora que estava passando para o decanter ele tem aquele formato de ter bastante bojo embaixo e um gargalo comprido. Porque na hora que tu for virar para servir esse vinho, esse resíduo vai ficar preso ali naquele bojo, ele não vai conseguir passar, né? Então também ajuda. Era isso? Muito bem, então queria agradecer, pessoal, a presença de todos. Peço desculpa ali no início que a gente teve um probleminha técnico, né? Mas acredito que tenha dado para fazer um bom trabalho. Espero que tenha sido tão bom quanto foi para nós estarmos aqui, né? Podendo fazer isso para vocês, porque a gente está sempre pensando em melhorar, em evoluir, né? O nosso serviço, tá? Então a gente agradece também em nome do Senac, né? Temos mais uma perguntinha. Mais uma? Vamos lá. A última. Rejane Reis, por que os vinhos mais nobres são menos doces? Exatamente porque eles têm essa maior quantidade de acidez. Então são vinhos que, em função dessa acidez, que trabalha como um conservante, a gente consegue guardar os vinhos mais tempo, né? O açúcar, na verdade, nos dá uma indicação de que o vinho deve ser consumido mais jovem. Isso aí. Isso então. Eu espero que a gente tenha conseguido instigar pelo menos a curiosidade de vocês, que vocês abram a próxima garrafa de vinho com outro olhar, que vocês consigam identificar alguns aromas, né? Com todas as dicas que a Natália nos passou. Eu acho que é bem importante a gente deixar essa pontinha de curiosidade para vocês, para que vocês sigam depois estudando, sigam aí no mundo do vinho, que é um mundo incrível, né? E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Continuem acompanhando as nossas lives no nosso Festival de Gastronomia. Nós temos a sequência de lives, façam a sua inscrição, né, para receber depois o e-book. E eu acho que é isso, né? Na segunda-feira a gente tem, então, mais algumas lives, né? Continuando, como o Felipe falou, essa sequência. A gente tem o nosso colega de Gramado, o Endrigo, que vai fazer uma live. E o Leonardo da FESPOA também. Isso aí. Então, foi um prazer, pessoal. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite. E qualquer dúvida, podem nos contatar. Estamos à disposição. É isso aí.